enfim, é muito legal, assim, e eu acho que as novas gerações, essa geração atual, assim, galera de 15, 20 anos, sei lá, tem o streaming. E aí isso eu vejo eles dizendo, né? Até a Nana Visitor, estava lendo alguma coisa dela dizer que chega pessoas com 15 anos, né? Eu adoro a Kira, minha personagem favorita. Imagina, 15 anos, né? Quando essa criança nasceu, a série já tinha acabado, né? Há 10 anos, né? E aí descobriu como no streaming, né? Porque tá na Netflix, imagina, todos, não sei quantos países, as pessoas, eu acho que isso é uma coisa que eles nem poderiam imaginar. E a Nana fala um negócio muito legal que o Armin Shimmerman falou para ela lá no início da série, né? Ela estava assim meio, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar e tal? Ele disse, espera 30 anos para te ver o que vai acontecer e tal. E exatamente, se tornou cult, né? Muita gente jovem. Mas por que também? Porque Deep Space Nine, ela tem a narrativa moderna que se usa atualmente, ou seja, uma série que tem continuidade, os episódios têm relações uns com os outros, é mais difícil para um garoto de 15 anos acompanhar a nova geração. A nova geração também, vai, até a terceira temporada. Mas eu queria falar a série clássica, né? Para ele vai ser mais complicado, porque por que a gente acompanha também? Por que Star Wars, Star Trek é tão impactante para nós e de repente essa nova geração não está descobrindo? Porque a concorrência é muito maior também. Quando a gente era adolescente, quando eu era adolescente, o que eu tinha para concorrer com Star Trek? Arquivo X, mas Arquivo X é uma outra pegada. Tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem lá o Perdido no Espaço, mas Perdido no Espaço é tão antiquado. Eu gosto, tá? Eu gosto até hoje de Perdido no Espaço. Mas é tão antiquado, envelheceu tanto, né? Tem lá o robozinho, lá aquele robô. Compara aquele robozinho com o Data. A diferença do Data para aquilo ali, sabe? Diferença enorme, né? Aquilo ficou no passado e tal. Lembra mais os Jacksons também. Tem os Jacksons também. A concorrência era pequena, né? Hoje, tem tanta coisa de ficção científica ou da cultura pop no geral, e tá tão acessível, tá tão fácil para você ter, fica mais difícil mesmo para um jovem conhecer a série clássica ou as coisas envolvendo Star Trek. Mas se ele assistir Deep Space Nine, é uma possibilidade grande dele gostar. Ele vai ver uma narrativa coerente, com histórias que têm peso umas com as outras. É mais fácil se afeiçoar por aqui. E personagens que têm a sua índole, não vou dizer questionável, bom, alguns têm, né? O Quark é questionável. Mas, no geral, tem aquela zona acinzentada, que eles não são 100% bonzinhos ou malvados, né? E isso tem a ver com como a gente acompanha a televisão e as séries que são feitas hoje em dia, né? Acho que é mais fácil mesmo para um jovem gostar de Deep Space Nine do que gostar da série clássica. Eu acho mais fácil. Não, e assim, o total Deep Space Nine foi pioneira nessa coisa de fazer o programa serializado mesmo, né? Contando uma única e grande história, né? Que é a história do emissário e da luta, né, contra os fundadores do Quadrante Gama. É essa história que é contada, né? E a Rafa está dizendo o seguinte aqui, todos os personagens de Deep Space Nine são muito bem construídos. É por isso que eu acho, que eu costumo falar isso sempre, é a minha série favorita, muito por conta disso. Os personagens são muito multidimensionais, né? A gente vai olhar na nova geração e são praticamente santos, né? E aqui, como diz o Cisco, não existem, é fácil ser santo no paraíso, porque contexto, a era da nova geração é uma era de paz, né? É uma era de paz. Então, o Picard é um capitão da era de paz, né? O Cisco é um capitão de uma era de guerra, né? E tem um lance também, é uma era de paz, e a guerra da nova geração, que vai ser marcada, vai ser com os Borgs. Isso. E os Borgs, eles não têm rosto, eles são todos iguais, né? Tem lá, depois a gente vai descobrir que tem uma rainha, até a gente ter a rainha, eles não têm rosto, não têm forma. Então a gente olha pro vilão, eles são simplesmente maus. E maus, modo de dizer, porque nem mal eles são. Na verdade, eles querem assimilar todo mundo, né? Lembra um pouco aquela parada do Brainiac e tal, do Super-Homem, né? Lembra um pouco disso. Eles querem assimilar tudo, né? Mas eles não têm rosto, não têm forma. Aqui o mal ou o vilão, ele tem rosto. A gente vê lá a moça que vai, a mulher, esqueci o nome da personagem,
que é a do domínio, que ela vai encarnar uma figura de uma mulher para tentar seduzir o Odo, né? E trazer o Odo para a causa. Ela tem rosto, a gente acompanha, a gente ouve ela falar, a gente vê os motivos dela, o fato dela odiar os sólidos. Tudo bem, né? Ela odeia os sólidos e esquece que o ser humano é praticamente o quê? 70% líquido, né? Eles ignoram esse detalhe. Não, né? e outra coisa, Né? e assim, ó, e são os antagonistas, eles formam alianças com outros, desfazem alianças, né? Primeiro eles formam uma aliança com os fundadores, com os Cardassianos, e aí os Klingons vão lá, sem a ajuda da Federação, atacar, sabe? É extremamente complexa a história. Parece uma história real de guerra, né? Isso que é maravilhoso, assim, né? Porque tem uma a gente vê o rosto. A gente vê o rosto, né? O rosto se das vê o pessoas. rosto e vê a política por trás das coisas, né? As alianças que são feitas, desfeitas, né? O episódio dos mais maravilhosos, que é o episódio que o Sisko entra numa conspiração para trazer Romulus para a guerra, né? É genial, genial. Aquilo ali é um episódio que tu não conseguiria, não seria feito em nenhuma outra série de Star Trek. Nenhuma. Não seria. É só em Deep Space Nine que é possível. O Kirk até de vez em quando fugiu um pouco da balança ali, né? Fazia mais nada nesse nível, né? Ele jamais faria isso, jamais faria. Só que as condições eram outras, né? A condição que o Cisco, a vida que o Cisco, contexto. É contexto. As Por que o Cisco faz aquilo? São a vida de bilhões de pessoas em risco. Né? Então ele tem que tomar medidas pouco ortodoxas, digamos assim. Sim, ali é um espaço da história onde os ideais da federação vão ficar só ali, nos ideais. Né? A prática tem que ser outra. Estou justificando o que ele faz, não, mas eu estou querendo dizer que tem contexto, tem motivo. A gente consegue ver o porquê dele tomar simplesmente condenar sem entender qual é o contexto. É isso também que eu estava pensando. Né? Picard é um capitão da paz, o Sisko ele é um capitão da guerra. Então ele tem que fazer coisas que o Picard não precisou nunca fazer. Sim. São dois personagens. E quando precisou, o Picard é fogo, né? O Picard ele é resiliente, né? Sim. E mesmo quando precisou, a gente não vê isso acontecer, mas dá a entender, né? Que a guerra lá que acontece em Marte, em Picard primeira temporada, né? Toda a confusão é que o Picard ele não se curva, né? Ele é de fato uma figura rígida dos seus ideais e ele não se curva diante de nada, né? E por conta disso ele vai ter até aquela treta lá da primeira temporada do Picard, né? Que eu acabei não gostando. Eu acabei não gostando justamente por isso. Eu acho que tirou o Picard de contexto, sabe? Você tira do Picard o universo, ele não cabe ali. Enfim, mas é uma crítica que eu faço. Eu gostei da primeira temporada, mas a terceira temporada meio que apagou tudo, assim, porque aí é um outro nível, ali, né? Aquilo ali é uma unanimidade. Eu não conheço ninguém que tenha. Aquilo ali é uma unanimidade, sem dúvida. Por quê? Porque trouxe de volta, colocou o Picard no lugar dele, né? No ambiente onde ele se dá bem, né? Trouxeram os companheiros de volta. Então é lindo. Picard, a terceira temporada é coisa mais. É lindo, lindíssimo. Eu quero um dia ainda assistir como um filme de 10 horas no cinema. Aí faz umas pausas para comer pipoca, sabe? Boa ideia. Dá essa ideia para Paramount. Dá essa ideia para Paramount aí. Edita aí, Paramount. Edita e faz um filme aí de 5 horas, vai que seja. Ó, a Rafa tá falando o seguinte, que o Jake fez o Sisko enfrentar seus preconceitos, né? Outra vez quando ele começou a sair com uma Double Grau. Exatamente. Né? O Sisko ali é aquele pai super preocupado, né? Com o que o filho está se relacionando, com quem o filho se relaciona, né? Seja amizade ou namoro e tal. Mas tem uns preconceitos ali que tem que ser desconstruídos, né? Então, gente, agora nós vamos